Nós estamos iniciando uma nova série de sermões hoje. Série nos Cânticos de Romagem, nos Salmos de Romagem, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Então nós teremos 15 sermões consecutivos em Salmo. Hoje começando no 120, terminando no Salmo 134. Isso é muito importante. Eu gosto de pregar em séries e eu acho muito importante que a igreja acompanhe sermões em séries, porque a gente começa a ter uma visão mais ampla das Escrituras. A gente começa, em vez de analisar textos separados, e às vezes textos que têm uma conexão fantástica, tremenda entre um e outro, a gente, em vez de aprendê-los deslocados, nós aprendemos dentro de uma grande verdade, e esses salmos fazem parte dessa grande verdade. E é muito importante que nós tenhamos esse costume de de estudando a Bíblia de maneira sistemática. Então você já sabe, o sermão de hoje é no Salmo 120, semana que vem Salmo 121, na outra 122, 123, e no dia que formos pregar o Salmo 134, a gente faz uma chamada geral, a gente fala os salmos decorados aqui. Igual o povo de Israel fazia, cantando, indo para o Egito, decorado, a gente decora todos. Vamos tentar? Não, uns 15 salmos até lá, 15 semanas para isso. Abre a sua Bíblia. Salmo 120, Cântico de Romagem. O tema da nossa mensagem hoje é o desafio do servo fiel, vivendo em um mundo mau. Nós somos desafiados, irmãos, diariamente, a vivermos de maneira testemunhal nesse mundo mau. Salmo 120 diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco por intermédio do Seu Santo Espírito, de forma que a palavra dEle venha impactar a realidade dos nossos corações. Mais uma vez nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te louvamos pela Tua palavra, que nós podemos abrir para estudar, e queremos lhe pedir que o Senhor, por misericórdia e graça, com o Seu Santo Espírito, venha trazer a mensagem do Senhor para o nosso coração. Que a verdade das Escrituras salte aos nossos olhos, entre na nossa mente, no nosso coração, de maneira a nos moldar de acordo com o Seu querer. Fala conosco, Deus, assim como o Senhor já tem feito nessa noite, como o Senhor já fez pela manhã. Temos sido edificados pelos ministérios da Tua igreja, Senhor, nós te louvamos por isso. Gente do Senhor, que o Senhor levanta para te servir. Aleluia, louvado seja o Teu nome por isso. Cada dia mais, Senhor, sua igreja se disponibilize para o trabalho, de maneira que o Teu nome seja proclamado a muitos e muitos. E muitos venham ao Senhor, encontrem descanso no Senhor, tenham um encontro transformador com o Senhor e glorifiquem ao Senhor. Fala conosco nessa noite em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Como a nossa série é em Salmos, é importante a gente fazer alguns pequenos destaques para que a gente entenda um pouco daquilo que vai ser falado. A palavra Salmos significa cânticos, e ela é tirada da Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento. Foi ali que cunhou-se a primeira vez a palavra Salmos. O reformador Martinho Lutero chamou os Salmos de uma pequena Bíblia, um resumo do Antigo Testamento, de forma que, na perspectiva dos reformadores, os 150 salmos que compõem o livro dos Salmos, se nós os lermos, nós estamos tendo uma ideia panorâmica de tudo aquilo que a Bíblia trata. O Salmo fala de pecado, o Salmo fala de lamento, o Salmo fala de alegria, de dor, fala de Jesus, fala de salvação, fala de céu, fala de glória, fala de pecado, fala de arrependimento. Os 150 salmos, eles trazem em si um resumo completo daquilo que as Escrituras nos têm a dizer. Por isso os reformadores o chamavam de a pequena Bíblia.
Ainda esses 150 salmos são divididos em 5 livros, em 5 partes. E dentre esses 5 livros nós vamos estudar uma pequena parte, que são esses próximos 5 salmos, do 120 ao 134, que são conhecidos como salmos de romagem, ou cânticos dos degraus. Esses salmos de romagem, eles são conhecidos como um pequeno inário. Então, se os salmos, o livro dos salmos, é um resumo de toda a Bíblia, nós poderíamos dizer que esses 15 salmos são um resumo dos salmos. É como se fosse um salmo de bolso, um pequeno inário de bolso que a gente leva. Aqui o pessoal mais antigo vai lembrar que o Adilson é dos Gideões, ele deve ter distribuído, até nem sei como é que está a distribuição nesses últimos dias, dos Novos Testamentos. Tem muita gente que se converteu lendo os Novos Testamentos, que era entregue nas escolas, tinha nos hospitais, tinha nos hotéis, nas Forças Armadas, que era o livro dos Salmos, Provérbios e todo o Novo Testamento. A ideia é que a pessoa tivesse acesso ao conteúdo da Bíblia ali no bolso, na sua mão. Assim, os judeus tratavam o livro de Salmos, em específico os 15 salmos, os cânticos de romagem. Esses cânticos de romagem, eles eram cantados pelo povo de Israel, pelo menos 3 vezes no ano, quando eles peregrinavam, indo para Jerusalém para celebrar ao Senhor, para louvar ao Senhor, indo para a casa de Deus, para Sião. A ideia de salmos de degraus se dá inclusive porque lá no átrio do templo, da passagem do templo do átrio das mulheres para o átrio dos homens, há uma escadaria de 15 degraus. A ideia é que enquanto você vai subindo aqueles degraus, você vai aprendendo verdades acerca de Deus. Embora eles não cantassem só nos degraus, eles cantavam no caminho todo, aquela procissão do povo de Deus, indo à casa de Deus, cantando a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus. Esses 15 salmos falam dos sentimentos desse povo de Deus, nas mais diversas circunstâncias pelas quais nós passamos na vida. O Salmo 120, por exemplo, fala das angústias. Depois nós vamos ter salmos falando sobre lamentos, esperança, confiança, tristeza, alegria, dor, vingança, adversidade, queda pelo pecado, confissão de pecados, tristeza pelos erros, reconciliação. Cada um desses salmos, ele vai tratar desses aspectos que são muito claros na minha vida e na sua vida. Nós enfrentamos aqui também lutas nessa área. Quantos de nós aqui já não passamos por angústia, sofrimento, tristeza? Quantos de nós já não choramos pelo nosso pecado? Quantos já não lamentamos por algum pecado que tenha sido cometido contra nós? Quantos de nós já não experimentamos da reconciliação com a graça maravilhosa de Cristo Jesus? Esses salmos, eles nos mostram como nós devemos nos relacionar e buscar a Deus diante de cada uma dessas circunstâncias que nós experimentemos. A ideia dos salmistas, a ideia desses salmos dos degraus, é que nós tenhamos uma experiência com Deus em cada um desses momentos da nossa vida, enquanto nós peregrinamos para Jerusalém celestial. Porque aqui também nós somos peregrinos, nós também somos caminhantes, indo ao Senhor, indo rumo ao Senhor, caminhando para a Jerusalém celeste, o céu com Cristo. Por isso esses salmos que nós vamos estudar agora, esses próximos 15 sermões a partir de hoje, eles são apropriados para nos instruir nessa caminhada aqui. Assim como eles foram apropriados para instruir o povo de Deus em todas essas circunstâncias, eles também nos instruem aqui. Eles nos fazem ver como Deus age na nossa vida. Eles tratam-nos no meio da caminhada, nos encorajando, nos animando e nos fortalecendo na fé em Cristo Jesus. E esse é o objetivo dessa série. Que nós sejamos encorajados, que nós nos animemos no meio desse mundo mau e que nós tenhamos a fé fortalecida em Cristo Jesus. Voltando os olhos agora mais especificamente para o Salmo 120, que nós vamos estudar hoje, nós percebemos que logo esse primeiro cântico dos degraus, esse primeiro salmo de peregrinação ou de romagem, ele tem uma relação muito estreita com os nossos dias, com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele trata de um ambiente onde os fiéis a Deus sofrem angústias, onde os fiéis a Deus muitas vezes são perseguidos por línguas mentirosas, são caluniados,
onde os fiéis a Deus sofrem a tristeza de terem pessoas ao seu redor que desejam o seu mal, onde os fiéis a Deus são perseguidos por gente que não quer saber de paz, embora eles busquem a paz. Nós estamos vendo isso diariamente. Nós experimentamos isso na nossa vida. Quantos de nós já não fomos caluniados? Quantas vezes não levantaram línguas mentirosas contra a nossa vida? Quantas de nós já não sofremos a tristeza de ver o nosso nome xingado ou vexado no meio das dificuldades? Isso sem dizer da própria perseguição que nós vemos hoje nos nossos dias. Uns dias em que o mundo se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Você vê filmes sendo feitos para envergonhar a fé cristã. As pessoas tentando expor ao escárnio a fé. A última festança carnavalesca que houve, expuseram Jesus em plena Sapucaí. E quando eles estavam expondo aquela imagem, o que eles queriam expor é colocar, envergonhar tudo aquilo que tem relação com a fé cristã. Estamos vivendo esses dias. Esses salmos são muito atuais. Cada um desses salmos é um passo através da viagem da vida. Esse aqui começa com uma marcha tema, dizendo que o salmista se sentia habitando numa terra hostil. O salmista, assim como muitos de nós, estava passando por um momento aflitivo por conta de suas perseguições. E é importante que nós lembremos que eu e você ainda estamos em peregrinação nesse mundo. Eu e você estamos numa caminhada nesse mundo. Eu e você estamos numa marcha nesse mundo. Tanto peregrinamos diariamente, onde nós semanalmente saímos para os nossos trabalhos, encontramos pessoas para a nossa escola, para a nossa lida diária, e durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, somos instados a colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor aqui no domingo. E nós temos essa peregrinação, aprendendo, lutando, te gladiando nesse mundo mal, para que nós voltemos na casa do Senhor, para celebrá-lo no domingo. E muitas vezes não é fácil estar aqui. Tem muita gente que enfrenta a luta para estar aqui. Tem muita gente que chega no domingo, se ele pudesse, ele trancava o seu quarto, desligava a luz, escondia a chave, porque a semana foi dura, porque ele enfrentou tristezas, porque o seu coração está destruído, porque ele não vê esperança, e às vezes ele fala, mas eu tenho que ir na igreja, e só o Senhor pode me dar a solução, mas eu nem quero ir mais. Quantos casais não são assim? O esposo cata a esposa pelo braço e fala, vamos minha filha. Quando não é a esposa, cata o esposo pelo braço e fala, vamos meu filho. Quando não é os dois que não querem ir, fala, mas nós temos as crianças, vamos os dois, porque nós temos os filhos. E o Senhor vai levantando meios para que nós nos animemos nessa caminhada. Então, tanto nós estamos nessa caminhada diária, do dia a dia, onde temos que colocar em prática a nossa fé cristã, quanto também estamos na peregrinação contínua até o céu, até a glória. Até aquele dia em que ouvimos o nosso nome na voz do arcanjo, que ouvimos a trombeta soando. E o Senhor nos chamar para si, nesse período todo, nós temos um grande desafio, que é o desafio de vivermos como servos de Deus, nesse mundo mau. O Salmo 120 nos apresenta aqui pelo menos 3 desafios que nós precisamos assumir praticamente e diariamente, para que nós sejamos vistos, reconhecidos e hajamos como servos do Senhor, nesse mundo mau. O primeiro desse desafio, no meio das aflições, no meio da angústia, é o desafio de clamar ao Senhor em certeza de fé. Salmo 120, o primeiro salmo dos degraus, o primeiro salmo da caminhada, o primeiro passo da peregrinação começa dizendo, na minha angústia eu clamo ao Senhor. O salmista estava angustiado, irmãos. Estava angustiado porque estavam atacando a sua reputação. Estava angustiado porque pessoas estavam se levantando contra ele, falando mentiras. Ele estava angustiado porque pessoas se achegavam a ele de maneira enganosa. Gente que chegava a ele simplesmente para tentar tirar algum benefício dele. Ele estava angustiado porque ele estava sofrendo no meio do povo de Deus mesmo. E ele até chegava a dizer que se sentia numa terra distante. Ele estava angustiado porque muita gente falsa se chegava a ele
e aquilo lhe causava tristeza. Quando nós falamos de angústia, o sentimento, o sentido da palavra angústia, a ideia que se dá da angústia é a ideia de uma jaula, de um animal enjaulado, que ele não tem liberdade, teve a sua liberdade tolhida, onde a alma é apertada, a ideia de sufoco, de limitação, muitas vezes até de desespero. Esse é o sentimento, esse é o sentido da palavra angústia. O salmista começa o salmo assim: na minha angústia. É um homem que está caminhando para o céu, caminhando para Jerusalém, mas está com o coração apertado, enfrentando dores. E diante dessa angústia, o salmista relembra que Deus é aquele que ouve orações, que Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo. E ele disse: nessa angústia da minha vida, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que nós precisamos entender que nessa caminhada diária, nós podemos abrir a boca e clamar ao Senhor, porque Deus continua ouvindo orações, Deus continua recebendo o clamor do Senhor. Outro salmista diz: bendito é o nome do Senhor, que não me rejeita a oração e não afasta de mim a graça. Irmãos, que coisa poderosa, que verdade tremenda. Deus não rejeita a nossa oração. Você abre a boca e Ele ouve, Ele está atento. Talvez Ele não atenda do jeito que você quer, mas Ele não abre mão de ouvir as orações. E perceba a ação do salmista aqui, quando fala do clamor. Em primeiro lugar, é o próprio clamor. A ideia de clamor é muito mais do que a ideia de uma oração dirigida a Deus. A ideia de clamor é muito mais do que um pedido. Clamor é um grito de socorro. Clamor é um grito aflitivo. Essa ideia de clamor é a mesma que é atribuída a Deus quando diz que nós recebemos o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. De uma maneira assim muito precipitada e até mesmo inadvertida, a palavra Abba foi traduzida por paizinho. Hoje diminuiu um pouco essa onda aqui, mas eu lembro quando eu era mais jovem, e alguns pregadores falaram sobre isso, aí deu uma moçada toda, chamava nas orações, papaizinho, paizinho querido. Nada contra você ter essa ligação de intimidade com Deus, cada um sabe como lida com Deus, desde que não esqueçamos quem Ele é. Ele é Deus, Ele não é aquele amigão, não é o cara lá de cima, não é esse amigo que joga bola com a gente. Ele é Deus, próximo, mas Deus. Mas essa é uma ideia muito reduzida do que significa Abba Pai. Abba Pai é muito mais do que chamar Deus de paizinho. A ideia de Abba Pai é mais ou menos a ideia de um filho que está no momento de aflição, de perigo, e não tem a quem recorrer, e o único nome que ele sabe que não vai irá abandoná-lo é o nome do seu pai, e ele clama: pai, papai, vem aqui, você é o meu socorro. Quando o salmista diz que na sua angústia ele clamou ao Senhor, a ideia é que ele colocou toda a sua confiança em Deus, sem duvidar em absolutamente nada, em profunda humildade, reconhecendo a sua profunda dependência do Senhor. Outro aspecto aqui importante sobre essa ação do salmista é como ele reconhece Deus no meio desse clamor. O Antigo Testamento tem várias designações hebraicas para que você trate Deus. Você vai encontrar, por exemplo, em Gênesis, quando o texto vai falar sobre Deus, a palavra hebraica que tem para designar Deus é Elohim, que significa Deus, num singular, mas que tem um plural majestático, atribuindo àquele Deus único a ideia de trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. No decurso de toda a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver Deus sendo chamado de El Shaddai, El Elyon, Jeová Rafá, Jeová Nissi, cada um desse sentido. Jeová Rafá, o que cura, Jeová Nissi, a nossa bandeira, El Elyon e El Shaddai, todo-poderoso. Mas aqui, quando o salmista se refere que ele clama ao Senhor, ele diz: eu clamo a Yahvé.
Eu clamo ao Deus que se revelou. Eu clamo ao Deus que fez um pacto comigo. E a velha designação que o próprio Deus deu acerca de si mesmo, quando na sarça ardente ele encontrou com Moisés. E Moisés falou: Senhor, quando eu for falar com o faraó, quem eu vou dizer que me mandou? E Deus falou assim: você fala para faraó o seguinte: eu sou o que sou, te mandou. Ani Yavé, eu sou o que sou. A ideia é que o salmista estava reconhecendo que Deus era aquele que não tinha sombra de variação. Mesmo que as circunstâncias fossem ruins, Deus continuava sendo o mesmo. O salmista clama àquele que não é influenciado pelo problema, aquele que não sofre com a iniquidade desse mundo. O salmista clama àquele que é o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aquele que é atemporal, aquele que é eterno. Essa é a ideia. O reconhecimento da enormidade de Deus. E aqui, voltando ao nosso Abba Pai, aqui é muito importante que eu e você nunca nos esqueçamos nas nossas orações de com quem nós estamos falando. Se talvez no meu tempo de juventude a tendência era chamar Deus de paizinho, alguns tempos atrás a tendência foi tentar colocar Deus na parede. Eu decreto, eu determino. Senhor, está aqui a tua palavra, o Senhor tem que fazer. Imagina o crente mostrando a palavra de Deus para Deus, como se Deus falasse: espera aí, deixa eu ver, esse versículo eu não tinha lido ainda não. A palavra é de Deus, irmãos. A ideia do salmista, quando ele diz eu clamei ao Senhor, é a ideia de humildade completa em reconhecimento de quem de fato é Deus. Na sua angústia, ele reconheceu que o Deus que estava cuidando da sua vida era o mesmo Deus eterno revelado nas Escrituras. Outro detalhe importante sobre o clamor do salmista, ainda ligado ao clamor, é que no meio da angústia ele não esbraveja contra Deus. Perceba, ele não fala que eu fui reclamar com Deus, eu fui pôr Deus contra a parede, eu fui dizer: onde estava o Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Eu sou bom. Por que Deus deixa acontecer coisas ruins com gente boa? Só aconteceu uma vez isso. Na cruz, com o Salvador. Foi a única vez que um justo sofreu injustamente. Todas as outras vezes são injustos, sofrendo ainda debaixo da misericórdia de Deus. O salmista, ele não esbravejou, ele não acusou Deus de inação. Percebe, ele estava em um momento de angústia. Ele não falou: por que o Senhor não me tirou da angústia? Não, ele clamou, ele pediu, ele buscou, ele implorou, ele reconheceu a sua dependência de Deus no meio da tribulação. E o pedido do salmista, perceba, era para que Deus o livrasse dos seus algozes, dos enganadores. Todos nós, quando estamos passando por um momento aflitivo, qual é o nosso desejo? Que a aflição continue? De jeito nenhum, né? Nós queremos que Deus tire a aflição. Ou alguém aqui, quando está passando uma dor terrível, fala: Senhor, abençoa que dor mais uns 3 dias. Faz isso? De jeito nenhum. Porque a gente quer o alívio. E é interessante porque ele sabia que quem poderia lhe dar alívio era Deus. Versículo 2, ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora, livra-me dos bajuladores, dos falsos. Ele pede que Deus retire a causa do sofrimento. Você tem buscado a Deus no meio da sua tribulação? Nós estamos peregrinando aqui, numa caminhada. E nessa caminhada nós vamos enfrentar circunstâncias assim, angustiantes, circunstâncias difíceis. Nessa caminhada nós vamos enfrentar até casos como este de difamação. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja o difamador. Porque às vezes tem o crente que faz um bico ali meio pro diabo, sabe?
Está trabalhando para Deus ali, de vez em quando ele faz um biquinho, começa a falar mal do outro irmão, começa a pegar no pé do outro irmão. O acusador já faz isso, irmãos. Nossa função não é essa. E nem devemos emprestar nossa boca para isso. De maneira alguma. Mas no meio da tribulação, você já teve essa oportunidade de buscar o Senhor, confiar nele? Já fez uma oração genuína, de reconhecimento humilde, que você não vai dar conta da situação? Eu quero dizer para você que uma oração de humildade é de fato uma declaração de fé. Quando você dobra o seu joelho diante de algum problema e reconhece quem é Deus, e reconhece todas as suas limitações diante desse problema, isso é uma declaração de fé. Você está dizendo: Senhor, se não for o Senhor. O salmista dizia, né? Se não for ao Senhor, Israel que o diga, há muitos nossos inimigos já haviam nos consumido. Mas Deus nos livra. Deus ouve a oração. Primeiro desafio de um servo de Deus vivendo no mundo mau é de clamar ao Senhor em certeza de fé. As angústias virão, os problemas virão. No caso do salmista, mentirosos, caluniadores, línguas enganadoras contra ele estão presentes. Mas o que ele faz? Ele reclama? Ele bate o pé? Ele se volta contra Deus? Não. Ele clama ao Senhor: livra-me, Senhor. Eu confio na sua ação. Nós vamos enfrentar problemas, precisamos confiar no Senhor. Segundo desafio que o Salmo nos apresenta nessa caminhada nossa, nessa peregrinação, é o desafio de descansar na justiça eterna de Deus. Esse é o nosso segundo desafio. E aqui é muito interessante, porque é como se tivesse mudado uma chave no Salmo. Dá uma olhada aí no seu Salmo. Fica tranquilo, irmão, não é Covid não, já tive, tá? É que esse tempo seco, rinite, não tem jeito, né? É só corticoide que vai lá. Dá uma olhada como muda a chave no seu Salmo. Os 2 primeiros versículos, o salmista fala da sua angústia, busca a Deus, diz qual é a causa da angústia e pede que Deus livre você da angústia. Mas no versículo 3, é como se o salmista agora sentasse no banco e fosse ministrado por Deus acerca do poder de Deus e acerca da visão de Deus diante daquela circunstância. Porque agora o salmista ouve como se fosse Deus falando. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Aqui o salmista se volta para entender o ponto de vista de Deus diante da situação que o cerca. Outro detalhe, aparentemente ele não experimentou do livramento no primeiro momento. Ele clamou, pediu, mas não diz aqui que Deus livrou. Pelo contrário, nos mostra Deus apresentando para mim e para você qual é a visão dele desse mundo mau. Qual é o veredito dele nesse mundo mau. E é por isso que o desafio que nós temos é de descansar nesse veredito de Deus, nessa justiça de Deus. Ainda que ele não tenha recebido o livramento, ele recebeu a revelação de que Deus é aquele que faz justiça contra os inimigos. Isso precisa nos bastar. Isso precisa trazer paz ao nosso coração. Deus é um reto, um grande, justo juiz. O que Deus dará aos mentirosos? O que Deus vai dar aos enganadores? Deus mesmo diz para o salmista: flechas afiadas contra eles. A ideia de flechas afiadas aqui, ela está em paralelo à ideia de língua enganadora. Porque a língua enganadora é conhecida nas Escrituras como a flecha do inimigo que ataca a nossa alma, que nos acerta e que nos machuca. E não é assim que acontece? Quando alguém fala mal de você, você sai feliz, fala: joia, top, tudo que eu precisava ouvir era isso mesmo. E pior é quando falam, não falam para você. Às vezes fala para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Quando você vai saber, não é nem uma flecha, é um monte de arqueiros apontados. E a gente entristece. Então, como a Bíblia entendia que a língua enganadora é como uma flecha, a resposta de Deus é que as flechas de Deus estão contra os inimigos do povo de Deus. E diz mais:
que Deus é aquele que queima toda injustiça. Brasas vivas de zimbro estão sobre aqueles enganadores. Zimbro é uma madeira específica daquele território, uma madeira muito dura, uma madeira muito densa, que até demora para pegar fogo, mas quando pega, ela aquece demais, ela proporciona um grande grau de temperatura. E ela também, em conseguinte, dificilmente se apaga. É uma madeira que continua queimando por muito tempo, na ideia de que Deus é aquele que executará o seu juízo, de que queimará toda a iniquidade, queimará toda a maldade. Assim o salmista é lembrado e é instado a entender que o Senhor é aquele que faz justiça, e a justiça de Deus é garantida. Isso nos dá segurança. Isso precisa nos dar segurança. De saber que as nossas causas, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas aflições precisam ser entregues nas mãos de Deus, porque Ele é aquele que julga com retidão. Nós vivemos dias em que falar de justiça dá até um desânimo na gente, né? Essa semana aí nós tivemos aí o julgamento se pode ou não pode abrir igreja. Irmãos, a tristeza não é o resultado do julgamento. Para mim isso pouco importa. Tanto que disseram que não pode, nós estamos aqui. Você leu os votos dos ministros? Você foi lá ver o que eles pensam da igreja? E o que me dá tristeza é ver crente aplaudindo isso. Vai lá ler o que eles pensam da sua fé. O que eles pensam da sua igreja. Leia o voto do Gilmar Mendes. Leia o voto do Alexandre de Moraes, que inclusive diz que Lutero proibiu um negócio 100 anos antes dele nascer. Seria cômico se não fosse trágico de um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo bravatas. E a justiça, a gente fica meio apavorado. Quantos de nós já não teve algum tipo de causa que precisava ser julgado? Você dá até um frio na espinha e fala, vai ter que ser julgado, que coisa difícil. Que nós perdemos o conceito de justiça, nós estamos vendo o conceito de retidão e de justiça ser jogado no ralo. Mas nós precisamos ser lembrados que o Deus que nós cremos, Ele é reto e justo juiz. É por isso que diante daquela situação aflitiva, angustiante, o salmista é lembrado, Deus está no trono, controlando todas as coisas. Nós podemos entregar as nossas causas na sua mão, porque Ele sim vai julgar com retidão. Deus é esse. Quando nós descansamos na justiça de Deus, nós somos inclusive libertos da tentação de fazer justiça com as próprias mãos. Fala a verdade, já foi tentado? Às vezes seu inimigo se levanta com você, você até sonha com as mãos chegando assim perto do pescoço, assim, sabe? Deus nos livra dessa tentação. O pior mal, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta muita atenção. O pior mal que o seu inimigo pode causar contra você, não é te causador. O pior mal que um inimigo seu possa causar com você, não é sequer tirar-lhe a vida. O pior mal que o seu inimigo pode causar contra você, é fazer com que você se torne igual a ele. Com que você retribua o mal por mal. Com que você deixe de agir de acordo com a vontade de Deus, confiando na justiça de Deus, entregando a vida a Deus, clamando a Deus, e comece a reagir à maldade que te atingiu. Essa é a maior vitória do inimigo. É fazer com que você não se conforme a Cristo e se conforme ao inimigo que te atacou. Quando você faz isso, você torna o seu inimigo um ídolo. A gente tem uma ideia meio distorcida sobre idolatria. Falou em idolatria, automaticamente vem na nossa mente o quê? O romanismo, as imagens, a adoração. É fato, irmãos, isso é idolatria. Quando eu falo de imagem distorcida, não significa que isso não seja, mas significa que há muita coisa maior do que isso. Essa é uma expressão externa. Mas idolatria é tudo aquilo que controla o nosso coração no lugar de Deus.
Se o seu inimigo controlar o seu coração no lugar de Deus, ele vira um ídolo. E o salmista é lembrado de que quem faz justiça é Deus, não é ele. Detalhe, isso não significa que nós não devamos lutar pelo direito. Isso não significa que nós não devamos lutar pela justiça. Isso significa que nós não devemos desejar o mal para o nosso inimigo. Eu lembro uma cena que me veio à mente. Eu não lembro quando foi, eu não vou falar que foi pouco tempo, talvez tenha sido muito tempo, mas talvez você se lembre também. Passou em um dos jornais de uma senhorinha que chegou em casa no final da noite e quando ela entrou no banheiro dela, ela tomou um susto. E um ladrão de pendurado na janela, ele foi tentar entrar pela janela do banheiro para roubar, não deu conta de ir, também não deu conta de voltar, ficou lá pendurado no banheiro. A mulher abriu o banheiro, tomou aquele susto. Saiu correndo, ligou para a polícia e voltou para o banheiro. Por que ela voltou para o banheiro? Porque ela viu que o ladrão estava preso e a barriga dele estava sangrando, o vidro estava apertando. E ela começou a conversar com o bandido. E ela começou a falar: meu filho, fica tranquilo, a polícia já vem. Você está precisando de alguma coisa? Ele falou: minha senhora, eu estou com sede. E a senhora foi lá e buscou água e deu para ele. Eu falei: também estou com fome. Ela buscou umas bolachinhas e deu para ele. E o tempo todo ela acalmava ele. É claro que provavelmente a calma dele devia estar sendo desesperadora. Ela falou: fica calmo que a polícia já vem. Ela já vem tirar você daqui. Ela buscou a justiça. Ela buscou o direito. Mas ela não queria o mal daquela pessoa. Ela pagou o mal que haviam lhe feito com o bem. Você quer alguma coisa? O que eu posso te fazer? A ideia, irmãos, é de que nós descansemos na justiça de Deus e não paguemos mal por mal. Que a gente não queira o mal dos nossos inimigos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versos 19 e 20, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ideia do lugar à ira é entregue na mão de Deus. Ele tem a ira santa, pura e perfeita. Ele é capaz de fazer justiça. O que está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é dele, não é nossa. Ele que retribui, não sou eu e nem é você. E diz mais, é interessante que esse texto, ele se liga ao Salmo 120. Que ele diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O juízo de Deus é aquele que traz brasa do fogo consumidor. Mas quando nós confiamos no juízo de Deus e agimos de acordo com a misericórdia de Deus, confiando que Ele é aquele que faz justiça e não pagamos mal por mal, nós amontoamos nele brasas vivas. A ideia de brasa viva não é de queimar o outro, não. Porque eu já vi crente falando isso: pastor, eu vou fazer o bem para aquele lá, eu não gosto dele não. Não vou fazer o bem dele, que é para amontoar uma brasa viva na cabeça dele. Ele fazia o bem querendo fazer o mal, irmãos. Olha que coisa triste. Porque a ideia dele é que se ele fizesse o bem, o outro ia derreter lá nas brasas vivas. Mas não é isso que o texto diz. Quando o texto diz que você amontoará brasas vivas na cabeça do seu inimigo, é a ideia de levar o inimigo ao arrependimento. É levar o inimigo a reconhecer que há um Deus que mudou o coração e o intento daquela pessoa a tal ponto que ela não paga o mal que foi lhe feito com o mal, mas ela age de acordo com o Deus da sua salvação. Você tem confiado no juízo do Senhor no meio desses dias maus? Você tem confiado que Deus faz justiça? Você tem descansado na justiça do Senhor? Ou você tem tentado fazer justiça com as próprias mãos? Você está satisfeito sabendo que Deus é o vingador? Porque eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas dos crentes. A gente não está satisfeito com a justiça de Deus. A gente quer fazer a nossa. A gente quer resolver do nosso jeito. Você está satisfeito em saber que a vingança pertence a Deus? Esse é um grande desafio de fé, de confiança, um desafio libertador. Lembre-se sempre: o maior mal que o seu inimigo pode causar a você não é a dor e nem mesmo a morte.
O maior mal é se ele conseguir que você se torne alguém igual a ele. Que você pague o mal dele com o mal. 2 desafios até aqui. Clamar ao Senhor em certeza de fé. Descansar na justiça eterna de Deus. E para a gente terminar o último desafio que esse salmo nos apresenta. É o desafio de testemunhar da paz de Cristo no meio das guerras. Você vai clamar ao Senhor, você vai descansar na justiça e vai testemunhar da paz. É muito importante que a gente se lembre que nós também somos peregrinos aqui. Já cantávamos isso antigamente, lembra? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde eu vou. Embaixador de Deus do reino lá do céu. Aqui você está o quê? O hino fala assim, estou em passeio? Não, estou em serviço do meu Deus. Outro diz, peregrinando, caminhamos como forasteiros, andarilhos, peregrinos aqui nessa terra. E a terra que nós estamos também é hostil ao Evangelho. Nos versículos 5 a 7, o salmista diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, porém eu falo, e eles teimam pela guerra. Não é fácil ser cristão genuíno nos dias de hoje. Além das adversidades normais decorrentes de um mundo quebrado, de um mundo marcado pelo pecado, ainda nós sofremos por conta da perseguição da própria fé. Tem gente que se incomoda com a nossa fé. Tem gente que se incomoda quando nós falamos dos padrões cristãos para a família, para a administração, para o dinheiro, para a casa, para os filhos. Esses padrões incomodam a sociedade. Por quê? Esses padrões mostram a pecaminosidade da sociedade. Quanto mais nós vivemos em fidelidade, mais a nossa fidelidade irá escancarar o pecado que há no mundo. É um contraponto. Nós apresentamos o paradoxo da sociedade. E eles não gostam. Eles gostam de fazer do jeito deles, da cabeça deles. Então nós vivemos também um mundo hostil. Mas o salmista nos fala algo bastante interessante. Porque ele diz que se sente hostilizado, mesmo vivendo no meio do povo de Israel ali. Ele estava peregrinando. E ele usa algumas frases, por exemplo, no versículo 5, ele fala, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Meseque e Quedar são lugares muito distantes um do outro. E são distantes, inclusive, de Israel. Ninguém consegue morar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava em Israel. Como é que ele conseguiria estar nesses lugares? Acontece que essas regiões, elas representam algo muito importante para o sentimento do salmista e que muitas vezes tem a relação conosco também. Meseque era uma morada de bárbaros, uma morada de pagãos, que ficava na Ásia Menor, distante, fora da terra. E Quedar, ao outro lado, na Arábia, também era um lugar de uma tribo pagã, de uma tribo guerreira, de uma tribo predadora, que caçava. Ele estava dizendo que quando a língua mentirosa o atingia, ele sentia como se ele não estivesse fazendo parte do povo, ele morasse distante com um povo que lhe fosse hostil, que estava ali buscando para tê-lo como presa. A ideia é que ele estava sentindo-se como um estrangeiro, como alguém hostilizado da pior forma, sendo tratado maldosamente. No entanto, ainda que os seus sentimentos caminhassem nessa direção, ele declara, eu busco a paz. A paz de Cristo independe do lugar em que nós estejamos. Independe das circunstâncias que nos cercam. Porque a paz de Cristo não é algo que vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. A paz de Cristo, ela não depende da circunstância. Um servo de Deus não vai ter mais paz ou menos paz de acordo com a circunstância. Pode ter dor, pode ter sofrimento, mas a paz, ela é intocável. Porque ela habita em um lugar seguro. Por isso o salmista nos mostra que nesses dias maus, que nós vivemos, nós como servos de Deus, precisamos ser amantes, promotores e buscadores da paz.
ainda que o povo teme em ter guerra. Ele afirma que ele vivia no meio dessa gente que odiava a paz. Mas mais uma vez, olhando o paralelo desse texto com Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que, ainda que o mundo queira guerra, pelo que depender de nós, nós temos que ter o quê? Paz. Romanos 12, 17, 18 e 21 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Por que é esforçar? Porque não é fácil. Você está sendo perseguido, o nego está ali em cima de você, descendo a língua. Você já está meio tribulado, aí vem uns atribulados ainda por cima, o negócio vai ficando tenso. Tem que fazer força. A vida cristã é assim, não é com oração? Quantas vezes a gente não tem que dobrar o joelho em oração? Me ajuda a perdoar, porque querer mesmo eu não quero não. Eu vou ser obediente, mas na obediência também é duro. É difícil. Os nossos filhos não são assim? Eles nos obedecem, não é porque eles querem obedecer. Às vezes é difícil obedecer. A própria obediência de Cristo foi custosa. Lembra dele no Getsêmani? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Seja a sua vontade feita. O apóstolo Paulo diz: esforçai-vos por fazer o bem, se possível, quanto depender de vós. Perceba isso. Ele fala da possibilidade do ambiente, mas ele diz que naquilo que partir da minha parte, naquilo que depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens. A paz é um testemunho do poder do Evangelho agindo na nossa vida. Ainda que nós nos sintamos habitando em lugar hostil, mesmo dentro da nossa casa. Ele estava em Israel falando: eu sinto como se eu morasse longe. Ele estava no meio do povo de Deus dizendo assim: eu sinto como se as pessoas quisessem me caçar, se eu lhes fosse por presa. E Paulo, no versículo 21 de Romanos 12, diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da difamação e das mentiras dos inimigos, mesmo diante da perseguição, mesmo no meio do seu lamento, o salmista, tal qual devem agir todos os servos do Senhor, busca a paz. Porque essa paz vem do seu coração, da sua certeza de que Deus governava todas as coisas. É a mesma mensagem, por exemplo, que Jeremias escreve ao povo que estava no cativeiro. O profeta Jeremias, capítulo 29, fala o quê? Busquem a paz onde vocês estão, porque na paz dessa cidade será a paz de vocês. Vivam em paz. Nós somos chamados, irmãos, a buscar a paz. Você tem buscado a paz no meio da tribulação? Ou você permite que a tribulação mude seu jeito de pensar, seu caráter, seu jeito de agir? E quando você menos percebe, você está sendo dominado pelo tribulador. Você está reagindo. E o outro te cutuca, você vai lá e cutuca também. Agora com o zap, então, ficou mais tenso, né? Um manda o recadinho, o outro manda o recadinho. Aquele negócio. A Guerra Fria. Meu tempo de Guerra Fria era a Rússia com os Estados Unidos. Um mandava recado de lá: vou destruir o mundo. O outro falava: mas se você destruir, eu tenho foguete maior aqui. Eu tenho 2 foguetes. O outro falava: eu tenho 3. Aquela coisa de criança, né? Você tem buscado a paz no meio da tribulação? Você tem buscado paz com os seus inimigos? Viver em paz? Não caçá-los? Não devolver o mal ao mal que eles lhe fazem? Você tem entendido que o Senhor é reto e justo juiz, e por isso você tem paz na ação de Deus? Salmo 37. Não fique com inveja do ímpio que cresce no seu caminho, que como a erva do campo ele vai embora. Versículo 4 do Salmo 37 fala o quê? Agrada-te do Senhor. Tenha alegria no Senhor. Satisfaça-se daquilo que Deus te dá.
e Ele vai trazer o desejo do seu coração. Versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Confia. E as demais coisas Ele mesmo vai fazer. Versículo 6, Ele vai fazer sobressair o teu direito como a luz do meio-dia. Ele vai fazer sobressair a sua justiça. Ele, não você. Você tem paz em saber que mesmo quando as coisas não estão sendo como você quer, como você deseja, Deus continua no controle de todo o universo, governando o mundo com mão poderosa. Você tem paz nisso? Em saber que mesmo que as circunstâncias não mudem aqui, você não é daqui. Você está peregrinando. Você está caminhando para o seu destino. Deus é a nossa paz. E se Deus for a nossa paz, ou quando Deus for a nossa paz, o mundo jamais nos colocará em estado de guerra. Se estamos no Senhor, não importam as circunstâncias, mesmo no meio das dores, nós podemos sentir paz. Irmãos, nós vivemos num mundo hostil, marcado pelo pecado. Às vezes somos machucados pelos de fora, às vezes somos machucados pelos de dentro. As nossas emoções variam. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, nos dando orientações para sermos fiéis ao Senhor no meio dessa caminhada. O mundo também nos acusa, o mundo também quer nos caçar, mas nós não somos do mundo. Não são poucas as vezes que línguas mentirosas se enganam, que somos hostilizados. Mas o Senhor nos conhece bem e nos ama. Por isso, diante do que nós vimos hoje, nós devemos elevar os nossos corações ao Senhor e pedimos que Ele nos ajude, que nós aprendamos e apliquemos essas 3 verdades, esses 3 desafios, que nós abracemos esses desafios no meio da nossa caminhada, da nossa tribulação. Clame ao Senhor em certeza de fé, sempre. Jamais devemos desesperar do Senhor. Ele ouve o nosso clamor. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do aflito. Deus ouve a oração do seu povo. Um coração compungido e contrito o Senhor não despreza. Ele não despreza. Deus tem o livramento. Deus é o dono do tempo, aqui ou na glória. Clame ao Senhor. Lembre-se, Ele responde a oração. Segundo lugar, descanse na justiça eterna de Deus. Deus jamais vai deixar a impiedade impune. Isso faz parte do seu caráter. Ele é reto e justo juiz. Isso deve nos fazer descansar. Isso deve nos levar ao descanso, sabendo que não importa o que façam contra nós, os olhos do Eterno a tudo veem. Ele conhece toda a realidade. E ainda que aqui soframos, e ainda que aqui sintamos dores, e ainda que a nossa vida seja ceifada aqui, na glória estaremos com Ele. E os inimigos, a uma, serão envergonhados no inferno com o diabo e seus anjos. E se for difícil, lembra que Ele é o Deus que dá graça para a gente vencer na caminhada. Terceiro e último lugar, testemunho da paz de Cristo no meio das tribulações. Somos forasteiros aqui. Enfrentamos as marcas do pecado distribuídas em todos os lugares. Mas não podemos desanimar. Porque a nossa paz não pode vir. Presta atenção nisso. Sua paz não pode vir dos bons amigos. Sua paz não pode vir da condição financeira. Sua paz não pode vir do bairro que você mora, do carro que você dirige, das coisas que você tem. Sua paz tem que vir de Deus, do Evangelho de Cristo, da reconciliação que nós tivemos com Deus por intermédio de Cristo Jesus, que nele nos fez paz.
Se a nossa paz estiver no Salvador, ela é inabalável ainda no meio da guerra. E só para a gente terminar, é importante que nós olhemos para esse salmo e entendamos que esse é um dos salmos que a Bíblia chama de salmo messiânico. Os estudiosos chamam de salmo messiânico. Porque toda essa história, toda essa saga desse Salmo 120 é uma relação com o Salvador Jesus Cristo. Ele sofreu, ele clamou ao Pai, ele foi à cruz, ele buscou a paz em um mundo hostil, mas ele venceu o mundo. E se nós estamos ligados a Cristo no seu sofrimento, nós estaremos ligados com ele na sua ressurreição e na vida eterna. Lembre-se que Deus quer ser glorificado na minha vida e na sua vida, na forma como nós nos mantemos firmes em Cristo, no Evangelho, e vivemos em paz, mesmo no meio da guerra. Cristo é a nossa paz, todos os dias. Você crê nisso? Você entende isso? Você entende que na sua angústia você pode clamar ao Senhor, que Ele te ouve, que Ele é um Deus que faz justiça e que cuida de nós o tempo todo? Então eu quero te convidar a nós clamarmos ao Senhor. Feche os teus olhos. Baixe tua cabeça. Eu não conheço a sua vida, mas eu sei que tem um Deus que está entronizado acima de tudo e todos conhece bem. E eu quero convidar você a depositar agora todas as suas aflições nas mãos desse Deus. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E Ele diz qual é a sua angústia: livra-me da língua mentirosa, do enganoso. Eu não sei qual é a sua angústia hoje, mas eu sei que o Senhor ouve orações. Eu sei que Ele julga com equidade, que Ele governa o universo. Eu sei que Ele quer nos dar uma paz inabalável em Cristo Jesus. Paz que o mundo não pode dar. Em compensação, é uma paz que o mundo também não pode tirar. Porque ela é a paz de Deus. E em tudo isso, nessa caminhada, nós podemos contar sempre com a graça, com o poder do Senhor sobre nós. Amado Deus, nós queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, esteja pacificado em Ti, mesmo que as tribulações sejam duras, mesmo que haja língua enganadora, mesmo que a adversidade venha, mesmo que o sofrimento se levante, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos visita com graça, e que a Tua bondade governe o nosso coração. Que mesmo nas noites sombrias da alma, Senhor, o Senhor nos visite com a graça do Senhor, que gere em nós uma paz que excede o entendimento, e que nessa peregrinação nós nos lembremos de que Deus está conosco. Ele ouve a nossa oração. A gente pode levantar a voz em clamor, porque o Senhor está nos ouvindo. Nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.